Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 8 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube. Aqui na parte de baixo do vídeo daí tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo existente dentro do canal. Logicamente, dentro do conteúdo novo que você vai ser notificado devidamente, deixando aí o sino ativado. Recado importante. Lembrando aí, na parte de baixo aqui do vídeo, você tem aí o link para se inscrever na Masterclass com o Kyle Stein sobre como operar aí vendido. Então, o mercado aí dando essa corrigida, ou seja, o mercado pode ter um processo de reversão de tendência. É importante a gente estar preparado também para ter a operação em outra ponta, como a ponta vendedora. Lembrando que essa semana, inclusive, a gente teve uma operação de venda que foi bem sucedida em Embri3. Vamos então aqui, eu vou falar nesta análise de fechamento, vou falar aqui de quais ativos, vou citar aqui Ibovespa, depois mini índice, mini dólar, na sequência PTR4 vale 3, CPL6, ABEV 3, NEV 3, Ecor 3, BRSR 6, JBSS 3, PRIO 3, ENT 3 e TSA 4, MGLU 3, VIA 3 e a MZO 34, que foi até um pedido que foi deixado no nosso canal aqui no YouTube, na última análise de fechamento pelo Felipe Queiroz. E já aproveito para pedir para vocês que, se vocês desejam ter qual banco, qual BDR que vocês querem ter na próxima análise, na análise de fechamento da segunda-feira, na parte aqui embaixo desse vídeo vai ter os comentários. Deixa lá o seu comentário, qual ativo, ou comentário mesmo sobre a análise. Se gostou da análise, foi útil para você, deixa o like, compartilha. Eu vou até rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para fazer isso. Enquanto roda a vinheta, já deixa aí sua sugestão de análise, já deixa o like, joinha, já compartilha. Agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá. Ibovespa no dia de hoje fechou em queda de 0,45%, terminando a semana com queda de 2,67%. Sobre fechamento semanal, enfim, expectativa no gráfico semanal, vou falar mais no radar da semana, que eu faço isso no final de semana e publico ali no domingo, normalmente às 14 horas do domingão. Aqui no Ibovespa, pelo gráfico diário, a tendência mudou, Dalton? Não mudou. Continua dentro de uma tendência de alta, gerou um sinal de alta no pregão de ontem que pode sim trazer o Ibovespa aqui para cima, mas para que isso aumente essa chance, seria interessante acontecer a superação da máxima desse candle. Não aconteceu no pregão de hoje. E para anular essa sinalização positiva do pregão de ontem, tem que perder isso aqui. Ou seja, enquanto eu não perder isso aí, fica uma expectativa um pouco maior para cima. Enquanto eu não perder o 116,790. O que aumentaria a probabilidade da gente ver o Ibovespa escorregando para a fase 115 mil pontos. Isso, na minha opinião, não mudaria ainda a tendência. E aqui seria um ponto mais interessante de compra, pensando até num prazo um pouco maior, ou seja, não só no curto prazo, no swing trade, mas de curto a médio prazo, pensando um pouco mais em position trade. Seria interessante essa região dos 115 mil pontos. Indo aqui para os futuros, mini índice trabalhando em queda de 0,5%. Quando eu falo trabalhando, que a gente está na última hora de pregão do mini índice. O Bovespa já fechou, mas a gente está dentro da última hora de pregão do mini índice. Gráfico 60 minutos, indefinida tendência. Vem aqui para baixo, volta ali para cima, vem aqui para baixo. Ou seja, totalmente indefinida. Que é um risco um pouco maior das operações de tendência nesse cenário. O que seria mais interessante, na minha opinião? Abre subindo. A partir do momento que abre subindo, passa a gerar sinal de alta, melhor ainda se for de fundo ascendente ou pivô de alta, para cima do 118,750, que é o nível de preço aqui mais testado, seria o mais interessante, o caminho mais interessante. Olhando para um gráfico de 10 minutos, tem outro nível até um pouco mais abaixo, que seria a região aqui dos 118,530. Seria aceitável, sim, uma compra se abre subindo e depois gera sinalizações de alta já acima dessa região. Se for acima daquele patamar que eu citei, que é esse aqui, melhor ainda. Então são essas duas opções aí, pensando em compra já a partir de segunda-feira no mini índice. Até para quem assiste aqui, fala, olha lá o radar da semana, que eu não falo no radar da semana de mini índice, eu falo do dólar contrato cheio, porque eu foco no radar da semana, pensando na semana como um todo, não no próximo pregão especificamente. Então não fico tratando muito na parte de day trade, falando no radar da semana. Então aqui mini índice a gente fala na análise de fechamento do pregão. Então, para compra aqui em cima, abriu caindo, olharia para venda abaixo dessa região aqui do 118,235, basicamente.
topo descendente, pivô de baixa, eu ficaria interessado mais aqui. Mas de maneira geral, eu ficaria de olho aqui, focando um pouquinho mais para a ponta compradora, se fizer esse tipo de movimento, ou seja, vem para cima dessa região aqui ou dessa aqui e passa a gerar sinalizações de alta já acima desses níveis, demonstrando pelo gráfico que a expectativa maior de poder ter um movimento de subida, e aí sim faz sentido a gente tomar essa posição pensando em day trade no mini índice por um gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta. No dólar, o dia de hoje foi um dia aqui de queda e de uma sinalização de topo descendente. Não confirmou ainda, mas pregão o seguinte, perdeu essa mínima aqui, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. É o dólar batendo em cima de média e depois gerando já um sinal de baixa logo na sequência. As últimas vezes gerou um movimento mais forte para baixo. E aqui o dólar está terminando a semana ali basicamente com alta de 0,77, mas para gerar algum sinal de recuperação vai precisar superar a máxima dessa semana, que foi 4.819, que é a máxima do pregão de hoje. Então, de maneira geral, olhando para o dólar para o próximo pregão, G60, o que nós temos aqui já é a mudança de tendência no G60, perdendo esse fundo aqui anterior. Então, enquanto tiver para baixo, principalmente aqui na minha opinião, primeiramente de 4.750 e depois de 4.766, para mim seriam os níveis principais de avaliação em termos de voltar a ter força compradora em cima do dólar. Então, dólar acima desses níveis que eu acabei de citar, cria-se uma expectativa melhor para as operações na ponta compradora. Por enquanto, olhando mais para a ponta vendedora, apesar do nível de suporte que se encontra. Vamos lá, então no gráfico de 10 minutos, até já gerou um sinalzinho aqui que seria mais para a ponta vendedora, apesar de estar na última hora de pregão, mas seria mais para a ponta vendedora. Mesma coisa aqui, ó. Vai lá, gera sinal de baixa, foca em venda. Olha onde está batendo, olha onde estava batendo esse sinal de baixa aqui, ó, na zona de antigo suporte, então chamada mudança de polaridade. Para compra, lembrando, tem que abrir de maneira mais forte ali para cima e gerar pelo menos, para buscar no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente acima da média móvel exponencial de 3 períodos. Eu focaria mais em fundo ascendente. E se passar a ser acima dos 750, que eu comentei lá no gráfico diário, ou de 60 minutos, ou no valor mais acima ainda, que foi 766,5, ficaria mais para a ponta compradora mesmo de day trade no mini dólar. Enquanto isso não acontecer, foca mais em topo descendente ali de venda para segunda-feira. Olhando agora para PETR4, ações, agora falando de ações, a ação fechou bem, com alta de 0,5%, bem comparado ao Ibovespa, fechou em queda de 0,45% pregão de hoje. A Petro manteve-se acima lá do topo anterior, ou seja, pivô de alta, a tendência continua sendo de alta de curto prazo, mas está dentro de uma zona de resistência importante. Para quem está comprado, não mudaria stop ainda, deixaria ou no mínimo abaixo desse patamar aqui ou aqui mesmo, que está comprado no swing trade. E para executar alguma nova entrada, ou busca fundo ascendente na próxima semana, ou busca aqui no gráfico de 60 minutos, algo semelhante a um fundo também ascendente, vem aqui bater na média móvel de 13 períodos para buscar uma compra de mais de curtíssimo prazo em cima de Petro, mas por enquanto ativo apontando mais para cima. A próxima resistência para Petro que eu verifico aqui é em torno dos 34,65, mais testado, e aí acima disso, lá no ponto mais alto, a gente vai falar aqui de resistência nos 35,29. Após isso, vou falar de Vale 3, que terminou o pregão de hoje com queda de 2,04%. Vale 3 é uma bagunça o gráfico dela, não só no semanal, como também no gráfico diário. Ou seja, se um prazo acima já está um pouco bagunçado a forma de movimentação, gráfico diário vai ficar da mesma forma, ou seja, vai isso aqui, vem aqui para baixo, aí gera um sinal de alta, já aborta o sinal de alta. Então, por enquanto, nada muito relevante, eu ficaria mais de fora no sentido de operação de swing trade ou mesmo de position trade. Para um prazo mais longo, seguiria comprado, pensando num prazo mais longo, porque o ativo está mais alinhado para cima de maneira geral. E aqui, pelo gráfico semanal, eu teria que recuar mais, eu vou falar um pouco mais disso no radar da semana. Vamos aqui agora aos ativos, CPLE6. A ação acionou o stop de uma compra de swing trade que foi recomendada nessa semana. Essa operação eu vou colocar aqui na tela para vocês, vamos ver se agora dá certo, que da última vez tinha dado errado. Vou até alinhar isso aqui para cá. Esse aqui jogando um pouco mais para cá. Mais para cá. Isso. Ampliar um pouco mais também aqui na tela. Então ela gerou uma perda ali de 2,37%, e isso representou no capital total uma redução de 0,5%. Então foi uma operação com perda aí de compra da CPLE6. Tá?
Nós temos outras compras em aberto que eu vou comentar aqui agora para vocês. Eu vou deixar já até na aba aqui de abertas. Vou comentar agora para vocês. Primeiramente, a BEV3. Na verdade, a BEV3. A BEV3 chegou aqui a bater em R$ 14,74. Olha o nosso stop em R$ 14,71. Nosso stop em 14,71, então foi quase lá no stop. Então ela não acionou o nosso stop. Seguimos comprado em cima do papel. Não teve aí no stop da operação. Vamos ver se ela consegue no próximo pregão superar essas duas máximas aqui, aumentando a probabilidade de subida do preço. Então não tem nenhuma mudança. Deixa eu só botar aqui que estava na frente. Superar essas duas máximas aqui e ter algo maior para cima. Vamos ver se ela consegue fazer isso no próximo pregão. Porque ela foi lá embaixo, voltou, chegou aqui em cima e patinou e terminou o pregão basicamente aqui em queda de 0,86%. As outras operações, ENEV3, recomendação de compra no pregão de hoje, foi executada, superou essa máxima aqui, executamos, comprado. A ação fechou com alta de 4,05%. É uma operação, lembrando, a favor da tendência de alta de curto prazo pelo gráfico diário. Ou seja, subiu, rompeu todas as resistências, voltou, testou ali a média e gerou um sinal de alta. Passando aqui os dados então dessa compra da ENEV3, entrada por volta dos 14,89, stop em 14,42, objetivo em R$ 15,83, ela fechou em 15,41, risco de 3,16%, alocando 16% do capital total nesta posição. Desculpa. O próximo ativo a ser falado, que foi também recomendado e é executado inclusive no pregão de hoje, foi a BRSR6. Na verdade, eu tinha colocado na lista aqui outro ativo antes, é Core3, foi recomendado também. Superação dessa máxima, foi recomendado ontem, executado hoje, superação dessa máxima, tentando pegar no movimento de subida. Ela superou, acionou a nossa compra, executou nossa compra e fechou aqui em queda de 0,13%. Seguimos comprado, stop está aqui mais para baixo, em cima da volatilidade do papel. E lembrando também, uma operação que, na minha opinião, é o seguinte, ela vinha na tendência de alta. Isso aqui a gente pode até falar que é uma tendência de baixa, esse movimento aqui, mas na minha leitura, posso estar enganado, na minha leitura, nós temos aqui uma formação em ABC, uma correção em ABC, e eu estou tentando pegar o próximo movimento de alta aqui para cima. Essa é a ideia. Vamos ver como é que ela faz isso na próxima semana. E aí eu vou passar aqui para vocês os dados dessa entrada. Da Core3, 7,69 região de entrada, ela está em 7,59, então da alta está válida ainda, está válida. Isso não significa dizer que vai dar certa a operação, mas ela está válida. 7,44 é o ponto de stop da operação, risco de 3,25%. 8,19 é o objetivo da operação, alocando 15% do capital total na Core3. O outro ativo a ser falado é a BRSR6, que também executou compra no pregão de hoje, fechou com alta de 0,92%. Formação de fundo aqui ascendente, a favor da tendência de alta, então o ativo está dentro da tendência de alta. Confirmou aí um fundo ascendente após dois candles, um candle ali em margem de definição, com fechamento mais próximo, do outro um formato de um martelo. Confirmou aí a sinalização de alta, seguimos comprado nessa ação, tentando pegar esse próximo movimento de subida. Entrada dessa ação, onde é que foi a entrada aí? Por volta dos 10,88, com stop em 10,59, isso proporciona uma perda de 2,67% se der errado. Alocando então 19% do capital total e tentando o objetivo lá por volta dos R$ 11,32 em Banrisul. JBSS3, fechamento muito forte para cima no pregão de hoje, alta de 3,09%, gerando um pivô de alta. Poxa, dá o texto aqui porque você não passou essa entrada aqui. O problema dessa aqui é o gráfico semanal que estava bem bagunçado, bem travado, uma resistência muito relevante para cima. Então, a minha preferência seria trabalhar em compra, até mesmo swing trade, acima dessa região aqui dos R$ 38,00, ou seja, o ativo passando a proporcionar sinalizações de alta. Quando eu falo sinalização de alta, é fundo ascendente ou pivô de alta já acima dos R$ 38,00. Então aqui tinha muita resistência pela frente, optamos por ficar de fora, mas é uma alternativa. Eu quero comprar o papel, não estou na expectativa da alta de ter algo maior para cima. Stop ficaria pelo menos abaixo da mínima desse grande candle aqui, tentando pegar 1,5 o risco dessa operação. Lembrando, por que 1,5? Porque é uma operação já de rompimento, já andou um pouco o movimento, só não exige tanto para cima na minha opinião. Mas é um ativo aí que dá, para quem tiver esse perfil um pouquinho mais arrojado, é uma forma de entrada aí já na expectativa que ela vai sair dessa congestão e poder ter um movimento um pouquinho maior aí para cima. Prio 3. Aí vem alguns papéis que vêm
no processo pelo gráfico diário aqui de queda, topo e fundo descendente, a tendência de baixo, uma tendência de baixo toda ela dentro de um movimento só de subida. O que torna ela menos relevante. E o que traz uma chance dela chegar no nível de suporte e gerar algum sinal de alta foi o candle de hoje, superando a máxima anterior. Para quem quiser arriscar, esse aqui tem um risco maior. Está comprando então em cima do nível de suporte, um candle ali parecido com um martelo, só que com a variação porque deixou essa sombra superior. Uma entrada, por exemplo, na superação da máxima desse candle, stop aqui embaixo tentando pegar um retorno do preço para a região mais forte de resistência, que vai ser mais lá por volta dos 26 até depois R$27, no número redondo. Então essa é uma alternativa de risco maior em cima de Prio 3, trabalhando em cima do nível de suporte. O outro papel é a rente 3. É a rente 3 que até podemos falar que gerou aqui um pivôzinho de baixa, mas para mim é tudo uma correção desse longo movimento de subida, que pode aqui nesse ponto ela gerar uma sinalização de alta. Geralmente eu evito entradas entre as médias, mas considerando que essa ação terminou a semana mal em cima de uma zona de suporte, em conjunto com a média do gráfico semanal, ela pode sim trazer aí, depois de um longo movimento desse de subida, esse recuo, ter algo para cima. Se eu pego aqui inclusive o Fibonacci, em cima de todo esse movimento de subida, dá para perceber que ela bateu em 57,77, 50% da retração, quase chegou no 61,8% de retração de todo o movimento de subida, o que é um nível de suporte mais elevante, a faixa de preço de suporte mais elevante, e que traz uma expectativa de mudança de direção do movimento atual. Então, em qualquer compra que venha a ser executada, por exemplo, superação da máxima do candle de hoje, 58,12, o stop ficaria aí na volatilidade ou abaixo da mínima do pregão de hoje. E lembrando que a volatilidade você pode utilizar o True Range. Aqui está o True Range é ele de 10 períodos, por exemplo. R$1,63, então seria você pegar ali 58,13, um ponto de entrada, tirar R$1,63, você vai ter um ponto de stop da operação. E aí você pegar também essa diferença e multiplicar por 2 ou 1,5 vezes, você vai ter o ponto de objetivo dessa operação. ITSA4, Itaúsa. Chegaram a solicitar nos comentários YouTube 4, outros BBDC4. Faz tempinho que não sou falar de ITSA4, vou comentar ITSA4, que é algo parecido com o que aconteceu com a Rente 3. Depois de um movimento de subida, a tendência continua sendo de alta aqui. Faz um recuo maior, e aí a gente pega mais aqui de novo o Fibonacci, em cima desse movimento inteiro de subida. Está batendo nos 50% de retração. Qual seria a alternativa? Comprar a superação na máxima desse candle, trabalhar com stop na volatilidade ou abaixo dessa mínima, tentando pegar o quê? Um movimento de subida até a região de topo anterior. Então a gente está falando aqui, se eu for falar de tamanho do candle, um stop ali de 1,8 para um espaço ali grande de uns 4,5% a 5% para a região de resistência. Então, mais aí do que 1 para 2 até 1 para 3 em termos de relação risco-retorno. É uma alternativa, apesar de estar entre as médias. Se escorregar um pouquinho mais para baixo, ainda seria até interessante, mas enfim, é uma alternativa de entrada na ITSA4. MGLU3, ação mal, fechou mal essa semana, não só MGLU3, mas via 3, eu vou comentar aqui, fechou mal, 16,6% de queda na semana. Gap de baixo aqui, então queda mais acentuada. Aqui a questão é tamanho longo do movimento de subida. Então, poxa, por que está recuando tanto a MGLU3? Primeiro, a tendência de prazo maior não é de alta. Quando eu falo do prazo maior, gráfico semanal, o gráfico mensal, a tendência não é de alta. Então, isso submete que num prazo menor podemos ter movimentos mais fortes de queda. Apesar da alta forte que teve aqui, superior a 58%, da mínima para a máxima. Então, qual a alternativa que nós teríamos aqui? Pegar um Fibonacci. Então, assim, Dalton, como é que você arriscaria alguma compra em MGLU3? Se ela superar essa máxima, arriscaria depois de ter recuado 38,2%? Risco um pouco maior, eu não me animaria muito não. Eu me animaria mais se ela entrasse nessa faixa de preço aqui, ou seja, de 5,86 a 5,55. Ela continuou caindo. Bate aqui nessa faixa de preço. Pode ser até só nessa aqui de cima. Supera a máxima que no anterior, dá para arriscar uma compra tentando pegar um movimento para zona de resistência. Então é isso que seria possível fazer no decorrer da próxima semana. Assim como para via 3. Mesmo algo muito semelhante. Ou seja, um movimento longo de subida, retorno forte para baixo. E se pegarmos aqui, de novo, todo esse movimento aqui, ó, a gente vai ter já nos 50% e o melhor ainda é que ela venha para os 61,8%.
Ela volta aqui e gera algum sinal de alta. Dá para comprar a superação dessa máxima? Dá, mas fica muito em cima da média. Então o ideal é que ela venha um pouquinho mais para baixo, se afaste mais da média, para tentar pegar algo para cima. Tá? Então tanto MGLU3 como Via 3 é uma operação de risco um pouco maior, devido aos prazos acima que estão ainda dentro de um cenário mais baixista. E por último eu vou falar aqui de Amazon. Amazon, que foi solicitado aqui pelo Felipe Queiroz nos comentários aqui do YouTube, lembrando de você comentar também aqui embaixo qual BDR ou qual ativo, principalmente aí na parte qual banco que você quer que comente na de fechamento da segunda-feira. Deu ativo topo e fundo descendente, tendência de baixa no gráfico diário, semanal também mal, olha só, o semanal vem aqui, cai, tenta subir, candle de força, cai, candle de força, cai. O que significa, Dalton? Significa que quem está no controle da situação são os vendedores, estão mais fortes nesse momento em cima de Amazon, né, do BDR de Amazon. Logo, o risco de operações de compra aqui é muito maior. Se eu pego um gráfico mensal, dá para perceber que a tendência de prazo mais longo foi anulada, perdeu o último fundo ascendente, e isso cria-se uma expectativa de ter uma correção um pouco maior. Vou jogar até no gráfico trimestral, então perdeu ali as mínimas ascendentes no gráfico trimestral e tem mais espaço, apesar da média estar próxima, tem espaço para poder vir mais para baixo. Então, o que a gente faz com esse tipo de situação, olhando para um gráfico diário? Para fazer compra, tem que ser mais restritivo para compra. Ou seja, se eu for fazer alguma compra arriscando que contra a tendência, não só do gráfico diário, como também do gráfico semanal, mas teria que entrar mais dentro do suporte. O que é o nível de suporte aqui, na minha opinião? A região dos 88,53 até o patamar de 87,17. Então, se esse movimento aqui vier direto para essa região, bater aqui, gerar um sinal de alta, ok, daria para arriscar uma operação de compra pensando em ficar de 3 a 10 pregões posicionado. Não estender muito nem o objetivo, nem a questão de tempo de ficar posicionado no papel. Por quê? Porque a tendência ainda é contrária, tendência de baixa. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Lembre-se também de se inscrever aí na Masterclass que o Kaique vai fazer. E final de semana estaremos juntos aí vai ter mentoria coletiva nesse final de semana para quem é aluno do curso Invista Melhor usando análise técnica, amanhã às 9h15. E no domingo tem radar da semana. Enfim, um excelente final de semana, aproveite ao máximo. Um grande abraço.